Hoje é Dia da Consciência Negra, dia que vários municípios do país lembram o Dia da Consciência Negra e São Paulo não é diferente. A gente vai até lá com Ana Paula Couto. Ana Paula, feriado é dia de passear ou então ficar com a família, mas tem uma novidade aí. As pessoas também estão aproveitando esse tempo, né, para procurar imóveis. É isso mesmo? É isso mesmo, Luciano. Mas a crise mundial acendeu a luz de alerta tanto para construtoras e incorporadoras quanto para os candidatos dispostos a entrar no financiamento. Até que ponto a instabilidade econômica vai afetar o setor da construção civil? O setor da construção civil viveu este ano um dos melhores momentos da história. Mas a crise mundial bateu à porta das construtoras e incorporadoras que resolveram revisar os planos de lançamentos. Apesar da injeção de recursos do governo para o setor, algumas empresas decidiram cancelar novos empreendimentos. Segundo dados da empresa brasileira de estudos de patrimônio, o mercado imobiliário na cidade de São Paulo reduziu o volume de lançamentos de 3.642 unidades em agosto para 2.368 em setembro, equivalente a uma queda de 35%. Para muitos empresários, a ordem é cautela e a preocupação manter a estabilidade financeira. O volume de imóveis novos comercializados em setembro também recuou. Foram vendidas 2.544 unidades residenciais, queda de 38,6% na comparação com agosto. Segundo o Secov, apesar da diminuição do ritmo dos negócios, a venda de imóveis novos ainda mantém crescimento se comparado a setembro de 2007. Diante do quadro, os consumidores estão receosos. O medo é comprar um imóvel em lançamento ou na planta, normalmente mais baratos, e ele não sair do papel por falta de liquidez da empresa. Sobre os riscos e as possíveis vantagens de se comprar um imóvel neste momento de crise internacional, nós trouxemos hoje aqui no estúdio da Globo News em São Paulo, Cláudio Carvajal. Ele é professor de finanças da Faculdade Módulo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Ana. Tudo bom? Tudo jóia. Nesse momento de crise, qual é a dica no mercado imobiliário? Cautela ou ousadia? Compra agora ou espera para ver o que acontece? Acredito que ainda há possibilidades para quem está procurando um imóvel de fazer um bom negócio, né? Há uma tendência aí para 2009 que haja uma desaceleração do setor, mas não significa ainda um problema de liquidez, né? Sendo que o próprio governo já garantiu, além dos 20 bilhões de reais que estavam previstos, né, pela Caixa Econômica Federal para 2009, mais 3 bilhões de reais. Os próprios indicadores da construção civil demonstram que a crise ainda não está afetando, vamos dizer assim, de forma operacional a construção civil, ou seja, aumentou o número de empregos no mês de setembro e outubro. No mês de setembro teve um mês recorde, né, de pessoas trabalhando na construção civil, 2,1 milhões de pessoas trabalhando na construção civil. Então acho que ainda não há vamos dizer assim, um conjunto de fatores que indiquem que não seja viável comprar um imóvel, né? Com a desaceleração econômica e a perspectiva de a gente ter, vamos dizer assim, um pouco menos de crédito para o ano que vem, pode ser que o crédito fique um pouco mais caro, né? Até porque a maior parte dos financiamentos imobiliários são atrelados, indexados pela TR, né? Que se a inflação subir o ano que vem, tende a ficar mais caro, o financiamento imobiliário também. Então, há essa perspectiva de ficar um pouco mais caro. Mas eu acho que com relação à falta de liquidez das empresas é um pouco prematuro, né? A gente pode lembrar que as empresas tiveram um ano 2007, 2008 de euforia, com crescimento, com um desempenho fantástico, e elas não têm problema de crédito, né? Ou seja, a situação é bastante diferente, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, acho que aqui, lógico, o momento é de cautela de consumo de um modo geral, para compra de qualquer bens e serviços, mas eu acredito que havendo garantia, né, procurando uma boa empresa de construção civil e tendo o financiamento aprovado, eu acho que dá para a família brasileira continuar comprando imóvel, sim. Cláudio, Raquel Novaes tem uma pergunta direto do Rio de Janeiro. Ok. Oi, professor, bom dia. Bom dia. O senhor estava falando do crédito que vai ficar mais caro, né, mais para frente, mas o fato é que agora o crédito ainda é abundante no mercado, mas um fato que pode preocupar é que a renda está diminuindo. Isso, crédito farto com renda diminuindo, isso gera inadimplência. A gente tem um déficit habitacional no Brasil já de 6 milhões de moradias. Isso não pode aprofundar ainda mais esse déficit, esse cenário crédito grande com pouca renda?
Perfeitamente. A observação é perfeita. A gente tem um cenário aí de recessão, de desaceleração econômica e ainda tem, vamos dizer assim, acesso ao crédito, né? Então, acho que é importante frisar que existe esse risco, né, do consumidor assumir uma dívida, né, agora, conseguiu a aprovação do crédito e para o ano que vem ou mais para frente, ele, por conta da crise econômica, tem dificuldade de manter a sua renda, né? Eu acredito que esse risco existe, né? Deve ser levado em consideração pelo consumidor antes de fazer um negócio, né? E aí existem algumas precauções que ele deve tomar de fazer um financiamento onde ele não comprometa mais do que 30% da sua renda, ele ter uma reserva, às vezes um fundo de reserva para numa eventualidade, até no caso de um desemprego, por exemplo, ele conseguir manter esse financiamento, enfim, né, por um determinado período. Então, acho que esse risco sempre existe, né, do consumidor, quando ele vai comprar um imóvel, dele avaliar essa dificuldade de renda futura. E agora, em momento de crise econômica, isso aumenta mais ainda. De imóveis aí, de acordo com o Sindicato da Habitação, aí na capital paulista, no mês passado, comparando com o mesmo período do ano passado, caiu pela metade. Quer dizer, a gente vem falando, os bancos realmente estão mais seletivos na hora de fazer a concessão, as empresas mais seletivas na hora de fazer os lançamentos, mas o consumidor também está mais seletivo na hora de fazer a compra. Até que ponto ele pode usar isso tudo a seu favor? Exatamente, acho que existe aí uma queda nas vendas, né, dos imóveis por conta da crise, até por um aspecto, né, vamos dizer assim, psicológico do consumidor estar mais prudente e deixar para comprar esse imóvel mais para frente, isso tem um impacto direto nas vendas. E havendo esse impacto direto nas vendas, as empresas acabam também reduzindo os projetos para 2009, enfim, há um movimento nesse sentido. Agora, por outro lado, se tem menos pessoas comprando, a lei da oferta e demanda pode influenciar positivamente para quem vai comprar, porque tem menos gente fazendo propostas e, de repente, você consegue negociar um preço melhor ainda para comprar seu imóvel. Agora, como deve se comportar o mercado em 2009? Eu acredito que o setor da construção civil deva crescer, mas deva crescer moderadamente, né? Essa euforia que teve em 2007, 2008 não vai se repetir em 2009. Haverá, sem dúvida nenhuma, uma redução dos projetos por parte das empresas imobiliárias para 2009, mas do ponto de vista que é o maior risco para o consumidor, que é a falta de liquidez, né, de capital de giro para tocar os empreendimentos que já se iniciaram, eu acho que é muito prematuro esse tipo de preocupação, até porque as empresas hoje ainda não têm esse problema de crédito e isso deve tranquilizar os consumidores que estão pensando em comprar um imóvel. Muito bem, muito obrigada. Nós conversamos com Cláudio Carvajal, ele que é professor de Finanças da Faculdade Módulo. Bom dia, bom feriado. Bom dia, obrigado.